Fala rapaziada que acompanha o Camisa 3, tudo certo? Seguinte, estamos chegando para mais um vídeo, dessa vez para falarmos sobre a derrota acachapante do Santos para o Mirassol lá no interior de São Paulo. Mas antes de mais nada, é claro, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem o seu like, ativarem o sininho, comentarem o vídeo, compartilharem o vídeo também. Dá essa força pra gente, rapaziada. O canal crescer cada vez mais para que nós possamos colocar e levar o Santos cada vez mais adiante. Fechou? Tamo junto. Santos e Mirassol se enfrentaram no último sábado lá no interior de São Paulo e essa era uma partida que ela estava envolta de muita expectativa por alguns fatores, né? Primeiro, pela vitória do Santos em cima do Flamengo, na Vila Belmiro, a forma como o Santos atuou, a aplicação tática que o Santos demonstrou contra o Flamengo, o bom jogo que o Neymar fez contra o Flamengo, o gol que o Neymar fez contra o Flamengo, enfim, foi decisivo naquela partida. A volta do Roleiser ao time titular do Santos, porque muita gente, inclusive eu, entende que o Roleiser ele tem tudo para ser o Robin do Neymar, ele tem tudo para ser o cara que vai complementar o Neymar nesse time titular do Santos, muito por conta das características dos dois, que casam muito, que se completam bastante, são dois jogadores que gostam do jogo curto, jogo associativo, de jogar próximos um do outro. Então, muita gente, inclusive eu acho que o Roleiser ele tem tudo para ser o Robin do Neymar nesse time do Santos. Então, esse conjunto de fatores atrelados colocou muita expectativa em cima desse jogo entre Mirassol e Santos. E longe de mim querer ser o dono da razão, longe de mim querer ser o gênio da lâmpada, do descobridor do futebol, longe de mim querer demonstrar que eu sei mais sobre o futebol do que as outras pessoas que falam sobre o Santos. Mas o que é o certo e precisa ser falado. Perfeito? E no vídeo de pré-jogo entre Mirassol e Santos, eu falei que essa partida seria muito perigosa e uma partida extremamente traiçoeira. E que o Santos ele teria que ter um nível de concentração igual ou maior ao nível de concentração que o Santos teve contra o Flamengo na Vila Belmiro. Porque esse jogo ele seria perigoso para o Santos, porque o Santos ele já não vai bem contra o Mirassol jogando fora de casa. O Santos, toda vez que o Santos vai enfrentar o Mirassol no interior de São Paulo, o Santos encontra muitos problemas. O Santos ele encontra muitas dificuldades para bater o Mirassol fora de casa. E outro fator que corrobora para isso é o fato de que o Mirassol ainda não tinha perdido dentro de casa. Até antes desse jogo contra o Santos, o Mirassol enfrentou o trio de lata aqui da capital e não perdeu nenhum jogo. Foram 2 vitórias e um empate. Uma dessas vitórias foi jogando fora de casa contra o São Paulo. Então o Mirassol já havia mostrado e demonstrado que todo time que fosse enfrentar o Mirassol, principalmente jogando dentro dos seus domínios, teria que ter um nível de mobilização e concentração muito grande para vencer o Mirassol. Porque o Mirassol é uma boa equipe, é uma equipe ajeitada, tem jogadores fazendo um bom campeonato brasileiro. Então, é uma equipe que ela precisa ser respeitada, principalmente jogando dentro dos seus domínios. E minutos antes da partida, é costumeiro que ambas as equipes elas divulguem as suas escalações. E quando o Santos divulga a sua escalação, ela vem com 3 mudanças. 3 mudanças que me deixaram extremamente ressabiados. Aliás, uma delas não, que eu já vinha pedindo aqui a entrada do Igor Vinícius no lugar do Escobar. Mas 2 delas me deixaram extremamente ressabiados. Que foi a entrada do Zé Ivaldo no lugar do João Basso e a entrada do Pituca no lugar do Rincon. E aí eu quero me ater aqui, antes de nós falarmos de fato sobre o jogo, sobre as justificativas do Kleber Xavier para essas 2 mudanças. E na entrevista coletiva após o jogo, ele diz que ele promove essas mudanças porque os jogadores substituídos eles haviam cansado, não haviam se recuperado da partida contra o Flamengo. O que me soa muito estranho, porque as notícias que chegaram para nós torcedores, das pessoas que de fato cobrem o Santos e estão lá no dia a dia do Santos, as notícias que chegaram foram as seguintes, de que os jogadores saíram de férias na pausa para o Mundial e todos os jogadores se cuidaram muito bem. Não voltaram dessas férias para mini intertemporada que o Santos teve, acima do peso, descuidados. Os jogadores voltaram dentro do peso e voltaram muito bem. Trabalharam em 2 períodos, o Santos conseguiu trabalhar a parte física desses jogadores. O Santos não tinha ninguém no DM. O Kleber Xavier mesmo disse, depois do jogo contra o Flamengo, na entrevista coletiva, de que o Santos havia equilibrado os jogadores na parte física. E aí, no jogo seguinte, ele já promove 2 mudanças por questões físicas. Então é muito estranho.
Isso me soa muito estranho mesmo. Eu não estou no dia a dia do Santos, eu não entendo bulhufas de parte física, mas não só para mim, mas para os torcedores do Santos em si, soa muito estranho essas duas mudanças. Muito estranho essas duas mudanças por conta da parte física, né? Tá certo que o Rincon já é um jogador mais experiente, né? Tem ali seus mais de 30 anos, é um jogador rodado, né? Eu entendo que ele precisa ter um cuidado maior por ser um dos jogadores mais velhos do elenco. É um jogador que mostrou e demonstrou que tá bem, que aguenta correr, que se doou demais no jogo contra o Flamengo, correu bastante, marcou pra caramba, fechou os espaços. E essas duas mudanças, elas me deixaram extremamente ressabiados, porque a minha curiosidade é saber se essas mudanças elas foram trabalhadas. Se o Kleber Xavier, ele pensou em algum momento montar o time do Santos com essas duas mudanças. E aí eu espero que não tenham sido duas mudanças feitas de última hora. Ali no Bumba Meu Boi, sabe? Pô, testamos aqui o Rincon e o João Basso. Pô, eles estão cansados. Quem você vai colocar? Ah, bota o Zé Ivaldo e o Rincon. Eu espero que não tenha sido dessa maneira. Eu creio que não deve ter sido dessa maneira. Espero que o Kleber Xavier ele tenha trabalhado essa situação de jogo para o Santos entrar em campo contra o Mirassol. Porque o Santos joga quarta-feira contra o Flamengo, tem quinta-feira para se recuperar, sexta-feira para treinar e viajar. Então eu espero que o Kleber Xavier ele tenha encontrado um tempo para ele ter trabalhado essa formação que foi a jogo, que foi a campo contra o Mirassol. E aí foram duas mudanças que impactaram assim diretamente no jogo do Santos, diretamente no jogo do Santos. Porque o Kleber Xavier, ele diz na entrevista coletiva que ele coloca o Zé Ivaldo no lugar do João Basso. E aí eu até entendo que, de fato, o Zé Ivaldo ele pode ter a valência da bola aérea melhor que a do João Basso. Só que não funcionou contra o Mirassol. E aí o Kleber Xavier até fala na entrevista coletiva, eu coloco o Zé Ivaldo porque eu sabia que o Mirassol ia explorar as bolas frontais de levantamento na área, ele iria explorar as bolas laterais de cruzamentos, jogadores que vão na linha de fundo, escanteios, enfim. Só que isso não ficou comprovado dentro do campo. Isso não ficou comprovado dentro do campo porque no primeiro gol do Mirassol, o Zé Ivaldo perde uma disputa aérea, o jogador do Mirassol consegue dar casquinha para o segundo pau, o centroavante do Mirassol faz o gol. Segundo gol do Mirassol, o Mirassol trabalha pela direita, vem um levantamento para o segundo pau, que o Reinaldo estava fechando e o Zé Ivaldo não estava marcando ninguém. Ou seja, essa explicação do Kleber Xavier, ela caiu por terra. E o campo falou, o campo gritou muito alto. E gritou que o Zé Ivaldo não pode ser titular do Santos. E gritou o porquê o Zé Ivaldo é a terceira ou quarta opção para a zaga do Santos nesse momento. Eu entendo a justificativa do Kleber Xavier. De fato, o Zé Ivaldo ele pode ser melhor na bola aérea que o João Basso. Mas o principal zagueiro que o Santos tem no seu elenco para a bola aérea não é o Zé Ivaldo, é o Gil. E aí, dentro dessa linha de raciocínio do Kleber Xavier, eu entendo que o melhor jogador para ganhar nas bolas aéreas seria o Gil. Enfim, ele optou pelo Zé Ivaldo e deu errado. A segunda mudança, Diego Pituca no lugar do Rincon. O Kleber Xavier ele diz na entrevista coletiva que ele opta pelo Pituca porque o Pituca ele tem o poder de marcação, enfim, uma pegada no meio campo e foi uma colocação extremamente desconexa do Kleber Xavier. Desculpa. Quem acompanha o Pituca, desde que o Pituca chega no Santos, sabe que o Pituca não é primeiro volante. Sabe que o Pituca não tem essa pegada. Em todas as vezes que o Pituca foi titular do Santos, ele tinha o primeiro volante ao lado dele. Lá com o Sampaoli foi o Alisson, com o Cuca foi o Alisson, ora com o Cuca foi o Sandri, que fez esse papel de primeiro volante, com o Carille foi o João Schmidt. Então, assim, foi uma colocação que se demonstrou desconexa do Kleber Xavier. Porque o Pituca ele mostrou e demonstrou nesse jogo contra o Mirassol que ele não é jogador de pegada. Ele não é jogador de pegada. E o Pituca, assim, eu tenho que ter um cuidado e um carinho muito grande para falar do Pituca, porque é um jogador que eu admiro, um jogador que eu gosto, que já demonstrou que tem identificação com o clube e com a camisa. Jogou muito bem na primeira passagem dele, ajudou o Santos a ser vice-campeão brasileiro, vice-campeão da Libertadores, jogando bem, sendo um dos principais jogadores do time. Ele volta no pior momento do Santos, no pior momento em que o clube se encontrava, ajuda na reconstrução, ajuda o Santos a subir da Série B.
Então é um jogador que eu tenho que ter muito cuidado para falar dele. Mas é um cara que precisa se reinventar. O Pituca ele precisa se reinventar como jogador. Para quem sabe, ele reencontrar aquele Pituca de outrora. Porque o Pituca de hoje é um jogador que ele não consegue dar uma continuidade na jogada. Ele não consegue dar um dinamismo ao meio de campo do Santos. Ele não consegue acertar um passe de 1 metro. E para mim, que acompanhei o Pituca na primeira passagem, enfim, na segunda passagem dele agora, no início da segunda passagem ele joga muito bem, ele vai muito bem. Para mim é assustador ver o Pituca jogando dessa maneira. É assustador. É muito estranho ver um jogador com a qualidade do Pituca jogando dessa maneira. Então é um jogador que precisa se reencontrar. É um jogador que precisa tentar fazer algo diferente no dia a dia dele para ele reencontrar o bom futebol que ele já jogou com a camisa do Santos Futebol Clube. E essas duas mudanças, elas impactaram diretamente a derrota do Santos para o Mirassol. Diretamente na derrota do Santos para o Mirassol. E aí, falando do jogo em si, já era sabido que o Mirassol ele teria menos posse de bola que o time do Santos. Já era sabido. Porque o Mirassol, mesmo jogando dentro de casa, ele é um time que ele tem menos posse de bola do que o seu adversário. É um time que quando tem a bola no pé, ele procura jogar, procura ter um trato bom com a bola para ele poder construir as suas principais ações dentro do jogo. Mas é um time que tem menos posse de bola do que o seu adversário. E isso aconteceu no jogo contra o Santos. O Santos, principalmente no primeiro tempo, teve mais posse de bola que o Mirassol. O Santos, ele precisou ser protagonista no primeiro tempo. E eu estava curioso para saber qual seria a postura do Santos caso o Mirassol desse a bola para o Santos. Uma coisa é você jogar recuado para explorar os contra-ataques contra o Flamengo. Outra coisa é você precisar propor o jogo contra o Mirassol, que tem uma boa defesa, só tomou 3 gols dentro do Campeonato Brasileiro. Até então, no jogo contra o Santos, fez 18 e agora tem 21 gols no Campeonato Brasileiro. É um time que dificilmente passa os seus jogos sem fazer gols. A média de gols do Mirassol é 1,5 gols por jogo, então é o time que tem uma boa média de gols por jogo. Então, eu estava curioso para saber como o Santos iria se portar contra o Mirassol. E o Santos, tendo que propor o jogo, o Santos ele tendo que circular, se mexer dentro do campo para tentar furar a defesa do Mirassol, não funcionou. Não funcionou. O Santos não foi bem. O Santos não foi bem criando o jogo. E mesmo o Mirassol tendo menos posse de bola que o time do Santos, mesmo o Mirassol contra-atacando praticamente o jogo inteiro, o Mirassol ele cria as principais chances no primeiro tempo. E se não fosse o Brasão, mais uma vez, São Brasão, o Santos já sairia do primeiro tempo derrotado pelo Mirassol. E o primeiro tempo do Santos foi um primeiro tempo desconexo da realidade. Foi um primeiro tempo em que o Santos foi tudo menos um time de futebol. O Santos não jogou, o Santos não criou. Os jogadores do Santos eles estavam dispersos dentro do campo. A impressão que me passou é que o Santos ele achou que iria ganhar o jogo no momento em que ele quisesse. Não, tá tranquilo, de boa. Agora a gente vai lá, dá uma estocada, faz 1, faz 2, faz 3, ganha o jogo e comemora os 3 pontos e tá tudo tranquilo. O Santos foi passivo no primeiro tempo. O Santos praticamente não criou. O Rollheiser, que entrou para ser o titular do Santos na meia, para ser o criador de jogada do Santos, errou praticamente tudo que ele tentou. Foi uma partida desastrosa do Rollheiser, desastrosa. Guilherme não funcionou, Barreal não funcionou pelo lado direito. E no jogo contra o Mirassol, ele teria 2 companhias para conversar do lado direito, para se associar do lado direito, também não funcionou. Zé Rafael, mais uma vez, fez uma partida muito abaixo do que ele pode fazer com a bola no pé. Então foi uma partida, foi principalmente o primeiro tempo inapto do Santos. Inapto. O Santos não fez nada no primeiro tempo, não criou, não jogou. E aí vem o segundo tempo. Um início de segundo tempo em que os jogadores do Santos se procuravam mais dentro do campo, jogavam mais próximos, procuravam ter um jogo mais associativo. E com isso o Santos foi começando a ter uma melhora dentro do jogo. Os jogadores do Santos conseguindo tabelar, se encontrar dentro do campo, ir à linha de fundo, fazer cruzamentos para trás. Esse foi o início de segundo tempo do Santos. Mas depois o Santos se desencontrou novamente na partida. O Kleber Xavier até promove algumas mudanças depois do primeiro gol do Mirassol. Coloca o Rincon no lugar do Diego Pituca. E aí, o Santos já perdendo de 1-0, eu não vi necessidade de colocar o Rincon.
Porque o Rincon é o cara que vai dar uma sustentação para esse meio-campo do Santos, é o cara que vai ser o primeiro volante do Santos, mas já perdendo o jogo, perdendo por 1-0, não tinha necessidade de colocar o Rincon. Você poderia ter colocado outros jogadores que fossem de fato dar uma sustentação no meio-campo, mas que fizessem o Santos jogar mais à frente. Por exemplo, o Gabriel Bom Tempo. O Gabriel Bom Tempo perdeu muito espaço com o Kleber Xavier. Ele poderia ser esse cara que entraria para dar uma sustentação no meio-campo do time do Santos, para ajudar o Santos a ter um dinamismo maior no meio-campo, ajudar a povoar o meio-campo do Santos e ajudar o Santos a chegar mais à frente, porque o Gabriel Bom Tempo ele tem essa característica, é um jogador que constrói no meio campo e consegue chegar de trás também. E aí você poderia ter colocado o Zé Rafael para ser o primeiro volante, saca o Pituca que não tá bem, coloca o Zé Rafael de primeiro volante, coloca o Bom Tempo de segundo, coloca o Santos mais à frente, já perdendo por 1-0, não tinha necessidade de ter colocado é, o Rincon. Então, foi uma mudança deveras estranha do Kleber Xavier. Depois ele faz outras mudanças também, coloca o Tassiano no lugar do Guilherme. E assim, eu não sei do que o Tassiano joga, gente. Não sei. Assim, parei de tentar entender do que o Tassiano atua. Se é volante, se é meia, se é atacante, assim. De fato, muita gente criticou o Rogério Ceni lá no Bahia porque ele disse que o Tassiano é um jogador nota 5, 6 em tudo que ele faz. E é isso mesmo. É um jogador nota 5, 6. O Tassiano é um jogador muito burocrático, é um jogador que não acrescenta. Não é aquele jogador que você olha, mesmo sendo reserva, e fala, putz, de repente, uma certa situação do jogo, se você colocar o Tassiano, ele pode ajudar nisso, pode ajudar naquilo, não ajuda em nada. Entra de ponta, não vai bem. Entra no meio, não vai bem. Entra como segundo atacante, não vai bem. Entra como centroavante, também não vai bem. Então, eu parei de entender do que o Tassiano ele joga. Eu parei de tentar entender como o Tassiano ele atua dentro do campo. Ele coloca o Tassiano no lugar do Guilherme, coloca o Escobar no lugar do Souza, e aí o Escobar. E é muito interessante essa mudança, é muito interessante porque o Escobar estava vindo bem na direita, jogando bem na direita. Né? Eu estava pedindo a saída do Escobar porque eu acho que jogador ele precisa atuar na sua posição. O Escobar não é lateral direito, estava ali quebrando um galho, estava quebrando muito bem o galho. E aí ele entra no lugar do Souza na lateral esquerda, partida bizonha. Bizonha do Escobar quando ele entra no lugar do Souza. Bizonha. O nível que já não estava bom com o Souza, porque o time inteiro do Santos fez uma péssima partida, o nível que já estava baixo, ele abaixou mais ainda. O Escobar ele entrou muito mal no segundo tempo do Santos. Não ajudou na parte defensiva, defendeu muito mal, não ajudou na parte criativa, não conseguiu ser uma válvula de escape pelo Santos pelo aquele lado direito, óbvio, porque já não é uma das valências dele ser esse cara que vai fazer ultrapassagem, que vai na linha de fundo. Enfim, David Washington entrou no lugar do Zé Rafael, mas também não ajudou, não contribuiu. Então foi uma partida abaixo desse time do Santos. Partida abaixo. E aí as informações que chegam é que no vestiário o Neymar ele cobrou o elenco do Santos, ele cobrou o time do Santos. E tá certo. O time do Santos tem que ser cobrado. Precisa ser cobrado. Porque esse time do Santos, gente, ele não é um supra-sumo, mas é um time que pode render mais. É um time que demonstrou que pode render, que pode jogar mais, que pode brigar por coisas maiores. Eu acredito nesse time do Santos no segundo turno, que ele vai dar uma embalada e vai brigar pro G8, pro G6. Ele vai brigar por uma vaguinha na Libertadores, ele vai incomodar, mas para isso precisa ter uma postura diferente. O Santos precisa ter uma postura diferente. O Santos precisa saber e entender o lugar que ele está. O Santos voltou para a zona de rebaixamento. Então, de fato, esses jogadores do Santos eles precisam ter vergonha na cara. Eles precisam saber e entender onde eles estão jogando, a camisa que eles estão vestindo. Outro ponto que eu queria tocar aqui com vocês é o Neymar de falso 9. E aí se criou uma expectativa muito grande para o Neymar de falso 9 por conta do gol que ele fez contra o Flamengo, né, em que ele ataca a área, ele gira em cima do zagueiro, do lateral do Flamengo e faz o gol. E não me agradou ver o Neymar de falso 9, não me agradou. Porque a movimentação que eu percebi que o Neymar ele fazia no jogo era a seguinte: tá jogando lá na frente como falso 9, voltava para ajudar a armar o time do Santos, dava um passe, criava uma situação e já corria e já se projetava para, sem determinados momentos, o centroavante do Santos.
E o Neymar, ele não é centroavante, gente. O Neymar não é centroavante, aquele centroavante que vai brigar com os zagueiros, que vai ganhar na bola aérea, que vai abrir as asas e ganhar uma disputa de corpo com um dos dois zagueiros ou com os dois zagueiros. Não é esse jogador. E aí o Santos, que já estava jogando sem centroavante, ia na linha de fundo e cruzava a bola pelo alto. Ia na linha de fundo e fazia cruzamentos como se tivesse de fato um centroavante, brigador dentro da área, e não tinha. Não tinha. Jogando com o Neymar de falso 9, o que o Santos deveria fazer? Aproximações pelas laterais, tabelas pelas laterais, vai no fundo e cruza rasteiro. Encontra o Neymar com um passe rasteiro. Como aconteceu no jogo contra o Flamengo. Guilherme vai no fundo, passe rasteiro para o Neymar. Porque no gol que o Neymar fez contra o Flamengo, se o Guilherme cruza pelo alto, o Neymar não ganharia do Léo Pereira. O Léo Pereira é maior que o Neymar. Os zagueiros são maiores que o Neymar. Então, o Santos deveria ter mais aproximações, mais tabelas, ir na linha de fundo, cruzar rasteiro, porque tem um jogador com essa característica de finalização dentro da área. Não a característica de brigar com os zagueiros, brigar por bolas aéreas. Nunca foi a cara do Neymar ser esse tipo de jogador. Então, o Neymar como falso 9 não me agradou. Não me agradou. Não sei se por conta da partida ruim que todo o time do Santos fez, que o time inteiro do Santos fez, mas não me agradou ver o Neymar de falso 9. Me agrada ver o Neymar de fato como um playmaker, como a galera tá dizendo aí hoje em dia, né? Como o armador do Santos, como o cara que chega de trás junto com o Rollheiser, como aquele cara que vai circular o meio-campo e vai criar situações no meio-campo para deixar os atacantes do Santos com boas condições para poder finalizar, para poder fazer o gol. Eu até achei que ele iria se posicionar um pouco mais ao lado do Rollheiser, num quadrado no meio campo com os dois volantes mais atrás e Neymar e Rollheiser mais à frente, com o Guilherme Barreal explorando os facões na defesa do Mirassol, explorando os espaços na defesa do Mirassol, e não foi isso que aconteceu. Guilherme e Barreal jogaram mais abertos e o Neymar colocado lá na frente. Então, o Neymar de falso 9, o Neymar como falso 9 não me agradou. A não ser que o Kleber Xavier vá trabalhar essas situações ao decorrer aí dos dias da semana, a não ser... e o Kleber Xavier ele já até falou em uma entrevista coletiva, na entrevista coletiva, depois do jogo contra o Flamengo, que ele iria utilizar o Neymar conforme as partidas pedissem. Então, se uma partida pedisse o Neymar, se uma partida pedir o Neymar de meia, ele vai atuar de meia. Se uma partida pedir o Neymar como falso 9, ele vai atuar como falso 9. Mas essas situações, elas precisam ser mais trabalhadas. E não me agrada ver o Neymar como falso 9. Me agrada ver o Neymar vindo de trás, sendo aquele jogador construtivo, sendo aquele cara que associa com os jogadores do meio campo, que associa com os jogadores pela lateral, deixa os jogadores do Santos com condições de fazer gol. Então, me agrada mais ver o Neymar chegando de trás, principalmente junto com o Rollheiser, né? Então, foi uma partida em que o Santos deixou a desejar, o time inteiro do Santos deixou a desejar. O Santos vai precisar dar uma resposta contra o Internacional. O Santos está no Z4, tá certo que tem um jogo a menos, mas o Santos vai precisar responder contra o bom time do Internacional, que não vem passando um momento tão bom tecnicamente, mas vem de 2 vitórias. Então o Santos vai precisar responder e corresponder, ainda mais agora, depois dessa partida pífia que fez contra o Mirassol. Vamos aguardar aí para ver quais serão os movimentos do Santos durante essa semana, nesses próximos dias, para enfrentar o Internacional. O fato é que o Santos vai precisar dar uma resposta extremamente convincente contra o Internacional. Eu até falei aqui em uns vídeos anteriores que não estava no momento do Santos vencer e convencer. Estava no momento do Santos só vencer, fugir dessa briga incômoda contra o rebaixamento. Mas depois do que o Santos fez contra o Mirassol, o Santos tem a obrigação de vencer e convencer a Vila Belmiro frente ao seu torcedor. Fechou, rapaziada? Até o próximo vídeo. Curtam, comentam, comentem, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, deixem o seu like, ativem o sininho, enfim, façam qualquer coisa aí, dê essa força pro canal. Fechou, rapaziada? Valeu, até o próximo vídeo, tamo junto.